com essa mensagem que eu achei mais para fechar para nós mesmos. É isso, vocês estão acompanhando. É isso o benefício. Nosso irmão André diz. Não se agaste como o ignorante. Certamente não dispõe de das oportunidades que iluminaram seu caminho. Evite aborrecimento, porque com as pessoas fanatizadas permanecem no cárcere do exclusivismo e merece compaixão de qualquer maneira. Não se perturbe como um mal criado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado em os nervos doentes. Apare com o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quando você detém o processo. Não se zangue como um ingrato. Provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que é. Ajude ao que é. Seus pés pisam o mesmo chão e se você tem possibilidade de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe com o desertor. Ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie com o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador, ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao mal, a vida se encarregará dele. Assim seja. Nossa, boa noite a todos, mais uma vez, na casa. Vamos buscar agora uma sintonia com Deus através da prece para iniciar a atividade de hoje, que é uma atividade especial. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizando Deus e Jesus em nossos corações e mentes, rogando ao Senhor da vida, ao nosso Pai, que nos assista neste momento em nossas necessidades, que esteja conosco a partir desta atividade. Seja nosso convidado e que possa em nós semear o seu Evangelho através do Cristo, este roteiro de luz, de conhecimento, de autoconhecimento. Que esta prece, Senhor, ela irradie da melhor forma a todos que ainda não despertaram para o Evangelho e a todos que já despertaram, mas que, como nós, ainda são aprendizes imperfeitos. Leva, Senhor, nossa oração aos que choram, aos que gemem, aos que se debatem nas obsessões, nos males físicos e espirituais, a todos, Senhor. E, sobretudo, coloca em cada um de nós a chama do Teu Evangelho, nesta atividade de hoje, que é uma atividade especial para despertar a nossa reflexão através da música e através da mensagem maior do nosso modelo e guia, que é Jesus. Que assim seja. Então, com vocês, Vozes Eternas. Lágrimas, os
sorriso a resplandecer, que irá mostrar os passos de um aprendiz, a superar as experiências de um passado em mim. Quando os pensamentos projetarem só pensar, os sentimentos refletirem só sentir, as ações vêm só agir. Boa noite. Tem alguém aí? Está todo mundo quietinho? É um prazer imenso estar com vocês nesta noite. Boa noite. Agora para os encarnados, boa noite. Ah, eu pensei que só tinha desencarnado. Muitas vezes a gente acha que na casa espírita e não há necessidade. A casa espírita é sorriso, é alegria, é aprendizado, é informação, e nós precisamos, nós devemos, mais do que nunca, expressar os nossos sentimentos, as nossas alegrias, e é com um sorriso. Essa próxima canção chama-se Benedictus Es, que em latim significa bendito seja. Quantos de nós, espíritos imortais, que já reencarnamos e desencarnamos inúmeras vezes, estamos buscando ainda desvendar o que existe em cada um de nós? Quantos de nós nos questionamos? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Quem somos? Somos espíritos. De onde viemos? Viemos de Deus. Para onde vamos? Voltaremos a Deus de uma forma sublime em sentimentos. Benedictus Es.
São Paulo e outras regiões onde nós vamos, que algumas casas espíritas dizem, não pode bater palmas, porque atrapalha os espíritos. E a gente fala assim, nossa, e quantas criaturas lá dentro da casa espírita com os pensamentos totalmente perturbados, onde criam uma psicosfera muito pior do que as palmas, que nada mais é do que uma expressão dos nossos sentimentos. Essa próxima canção chama-se A Busca. Existem duas expressões no Livro dos Espíritos, 919 e 919A, que nos traz o pensamento de conhece-te a ti mesmo. Alguém aqui se conhece? Levanta a mão. Um de cada vez, gente. Alguém daqui se conhece? Sim ou não? Conhecemos o outro? Sim ou não? Alguém daqui dá receitas rápidas e corretas para as dificuldades alheias? Ah, fulano, faz isso, faz aquilo, por aqui, faz ali. Fazemos isso sim ou não? Sim ou não? Menosprezamos as dificuldades alheias? Ah, fulano está sofrendo na tua, se fosse comigo tinha resolvido isso já há muito tempo. Fazemos isso? Por que nós então não temos a resposta rápida e correta quando somos nós que passamos pelas dificuldades? Ou seja, se é fácil avaliar o outro, por que nós colocamos ainda tanta dificuldade em nos avaliar? Não estamos aqui reencarnados para conhecer o outro, estamos aqui reencarnados para nos... E fazemos? Estamos esperando pelo quê para começarmos? O que nós estamos esperando? Estamos fazendo, estamos caminhando. Estamos caminhando. A palestra de amanhã vai falar justamente sobre isso. Então eu convido vocês para amanhã, onde nós vamos fazer muito mais palestras do que a parte musical. Amanhã vai ser dependência ou consciência, a escolha é sua. Nós vamos à próxima música que chama-se A Busca, que é quando a criatura tem a coragem de olhar no espelho da própria consciência e enxergar quem verdadeiramente é e não aquele que muitas vezes nos mostramos aos outros como quem gostaríamos de ser. A busca. Alguém sem sonhos é o mesmo que sonhar, sem se lembrar do que sonhou. É caminhar pela vida que jamais existiu nas estradas que um dia conheceu. O céu sem estrelas, o mar sem cor, Deus sem vida, sonhos que nunca sonhou.
dizer o que não fiz, o que tenho a fazer, onde estou, pra onde vou, que eu não percebi. De onde estou, que eu tenha olhos para ver, que eu tenha mãos a realizar, que eu tenha pés para caminhar pelas estradas em mim mesmo. Quem sou eu? Que sonhos estou a buscar? Sei que já chorei tantas vezes, mas irei chorar. Mas que eu tenha olhos para ver, que eu tenha mãos a realizar, que eu tenha pés para caminhar pelas estradas em mim mesmo. Mas que eu tenha olhos para ver, que eu tenha mãos a realizar, que eu tenha pés para caminhar pelas estradas em mim mesmo. Por onde eu não vi, o que esqueci de dizer. Essa próxima canção chama-se Um Mundo Como Nunca Havia Visto. Quantos de nós somos aqueles que ainda expressamos frases como o mundo precisa melhorar, as pessoas precisam melhorar? Já ouvimos isso? Falamos isso? Será que é o mundo que precisa melhorar ou nós precisamos melhorar? Quando nós dissemos que o mundo precisa melhorar, estamos criando expectativas em quem? Em nós ou no outro? Quando somos nós que assumimos que somos nós que precisamos melhorar, estamos depositando expectativas em quem? E automaticamente estas expectativas se transformam em responsabilidades. Somos nós, recordando André Luiz, somos nós, autores do livro de nossas vidas. Somos nós, escultores dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Por isso, recordemos Jesus, vigiai e orai. Paramos para pensar quais são os pensamentos que criamos? Já paramos para pensar quais são os sentimentos que criamos? Já paramos para pensar quais são as atitudes que criamos no nosso dia a dia? É muito mais fácil depositar a responsabilidade no mundo do que começar a repensar, a refletir o que estamos construindo e criando por meio dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Um mundo como nunca havia visto.
que o ar, mais forte que o trovão, o suspiro das folhas que caem no chão, de estrelas refletidas no olhar que passa a ver um mundo como nunca havia visto em você. Ao se despedir do ar, um novo amanhecer descortina as paisagens de que o dia esqueceu. O mundo como nunca havia visto em você. O mundo como nunca havia visto em você. Ninguém Pode ver o reino de Deus pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. se não nascer de novo. Ninguém Ninguém pode ver o reino de Deus pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. se não nascer de novo. Que um dia poderei ser, quais os caminhos a percorrer. Tão distante é o olhar da fé de quem não crê. Tão distante é o olhar da quem não queira ver. O mundo como nunca havia visto em você. O mundo como nunca havia visto em você. Mais leve que o ar. Quantas vezes, quantos de nós já acreditamos, pelo menos em um momento de nossa vida e de nossa existência, a criatura mais sofredora? Quantos de nós, por quantas vezes, já nos sentimos ser a criatura mais sofredora? Já sentimos isso, Senhor? Onde está Deus que não ouve as minhas preces? Já ouvimos isso? Já falamos isso? Mas eu vou na casa espírita e parece que quanto mais eu rezo, mais espírito eu vejo. Já ouvimos isso? Sim ou não? Só em São Paulo, será que a gente ouve isso? A grande verdade, gente, é que nós sempre depositamos a responsabilidade da nossa melhora no outro. E a responsabilidade da nossa melhora é nossa. E nós precisamos nos conscientizar disso. Será que conseguimos entender o que é religião e o que é religiosidade? Vamos buscar agora uma pequena reflexão. Todos nós vamos fazer um pequeno exercício. Vamos fechar os nossos olhos. Todos nós, vamos lá. Vamos agora nos imaginar em nossos lares. Estamos agora entrando na cozinha, abrindo a geladeira, visualizando um limão bem verde. Nós vamos pegar este limão, levá-lo à pia, abrir uma gaveta, retirar uma faca, cortar este limão ao meio. Em seguida, vamos pegar a metade do limão, levá-lo à boca. Vamos espremer, e vamos beber todo o seu caldo. Assim feito, vamos repetir o mesmo processo agora com a segunda metade do limão. Nós vamos levá-lo à boca, vamos espremer e beber todo o seu caldo. Assim feito, vamos voltando ao ambiente, todos nós com os olhos abertos. Vamos lá. E eu lhes pergunto, o que sentimos? Azedo? O que mais? Salivação. Angústia. Agora eu lhes pergunto, estávamos fisicamente com o limão? Sim ou não? Bebemos o seu caldo material? Mas sentimos as mesmas? Recordando André Luiz, pensamento cria e reproduz. Já paramos para pensar quando somos nós que falamos assim? Olha, na minha vida parece que nada dá certo. Eu estou atraindo energias positivas ou negativas? Minha vida parece que está indo por ladeira abaixo. Estamos atraindo energias positivas ou negativas?
Alguém daqui já fez alguma expressão negativa a respeito de si mesmo? Sim ou não? E estamos atraindo com essas atitudes energias positivas ou negativas? E aí a gente vem à casa espírita em busca de energias positivas ou negativas? Olha só, a gente cria energias negativas em casa e vem buscar as positivas fora de casa. E voltamos para casa, criamos de novo negativas. E assim a gente vai ficar dentro de um ciclo vicioso, Lá pioramos, aqui melhoramos. E nós precisamos do entendimento, gente. Precisamos entender que tudo depende única e exclusivamente de cada um de nós. Vamos à próxima canção? Tão longe, tão perto de algum lugar. Quantas vezes somos nós que queremos acreditar que Deus está tão distante e esquecemos que Deus habita aqui, em cada um de nós. Suas leis aqui, em nossas consciências. Tão longe, tão perto de algum lugar. Vocês já pararam para pensar que se fôssemos nós aqueles que pedíssemos para o nosso mentor nos conduzir à sala das cruzes, será que nós, ao chegar nessa sala das cruzes, encontraríamos as nossas cruzes maiores, intermediárias ou menores? Um de cada vez. Encontraríamos as nossas cruzes maiores, em tamanho intermediário ou menores? Intermediário.
Nós recordamos de uma história onde um encarnado, em desdobramento da emancipação da alma, fora convidado pelo seu mentor a visitar a sala das cruzes, para que pudesse compreender melhor o sofrimento, aquele sofrimento que ele dizia ser o maior da humanidade. E lá chegando, se deparou com uma cruz enorme e logo disse: ah, mentor amigo, só pode ser esta cruz que resulta em tantas lágrimas, em tanto sofrimento no meu caminhar. O seu mentor, a título de elucidação, lhe responde: não, meu filho, esta cruz pertence a uma outra criatura, que mesmo sofrendo, ainda crê no infinito amor de Deus e prossegue. E diante de tantas outras cruzes, a criatura se depara com uma outra, talvez maior do que a anterior, e mais uma vez pronuncia dizendo: ah, mentor amigo, então é esta cruz que resulta em tantas lágrimas, em tantas dificuldades no meu caminhar. E mais uma vez o seu mentor elucida dizendo: não, meu filho, esta cruz pertence a uma outra criatura que mesmo sofrendo, ainda crê no infinito amor de Deus e prossegue. Diante de tantas outras tentativas frustradas, a criatura se depara com uma cruz pequenina, talvez a menor da sala. Então, mais uma vez pronuncia: ah, mentor amigo, independente de qual seja a minha cruz, eu gostaria de trocar por esta pequena cruz. E o seu mentor, mais uma vez, veio lhe respondendo: mas, meu filho, tu queres trocar a tua cruz pela tua própria cruz? E assim, quantas vezes somos nós que achamos ser portadores das maiores dificuldades? Quantas criaturas lá fora não se encontram com dificuldades muito maiores e ainda creem no infinito amor de Deus e prosseguem? E nós, muitas vezes, nos limitamos a sentir as lágrimas escorrerem por nossas faces, a tristeza adentrar e permanecer em nossos corações, a fraqueza possuir os nossos passos espiritualmente falando, e com isso paramos de andar, de caminhar, de evoluir. Precisamos entender definitivamente que Deus nos ama e nos dá as mesmas possibilidades de conquista. E somos nós aqueles que precisamos lutar. Vocês já ouviram uma frase que diz: reconcilia-te com o teu adversário? Quem é o nosso maior adversário? E nós já estamos com essa reconciliação. Eu não ouvi. Tentando. Essa é uma outra palavra da palestra de amanhã, mas já vou dar uma adiantadinha hoje. Tentando. Nós adoramos essa palavra de tentar. Estou tentando. Uma muleta, uma justificativa, e eu vou explicar por quê. Somos espíritos que já reencarnamos e desencarnamos inúmeras vezes, certo? Vamos nos imaginar da seguinte maneira: eu faço uma programação reencarnatória, reencarno, vivo, tentando, retorno à pátria espiritual, e a consciência automaticamente me questiona: você conseguiu seguir os passos de Jesus? Qual é a resposta? Estou tentando. Você participa de todo um estudo, de todo um trabalho na pátria espiritual, faz novamente a programação reencarnatória, reencarna, vive aqui no planeta Terra, desencarna, retorna à pátria espiritual, e mais uma vez a sua consciência lhe questiona: e agora? Estou tentando parte 2. E assim sucessivamente. Nós sempre estamos buscando justificativas para aquilo que nós não fazemos. Gente, nós adoramos dizer: eu estou tentando. Será que há mais de 2000 anos, quando Jesus nos trouxe a lei do amor, será que não estamos mais em tempo de começar a fazer? Já passou da hora. Amanhã nós vamos falar também um trechinho dessa questão de transição planetária. Então seria interessante mais um convite para que a gente venha ao centro. Será que já passou do tempo? Já! E nós estamos perdendo tempo. Hoje nós fomos visitar o canal da Barra. Lugar lindo. Lindo, lindo, lindo. E aí a Sandra conversando comigo quando nós chegamos ao hotel, falando assim: muitas vezes a gente não para perceber as belezas que estão ao nosso redor, principalmente na vida. Olha só, alguém daqui sabe quando vai desencarnar? Todos nós sabemos que iremos desencarnar. Agora, como? Quando? Nós não sabemos. E se fosse amanhã a nossa desencarnação? Será que todos nós estaríamos em paz em nossas próprias consciências? Sim ou não? Não. Vamos começar a fazer alguma coisa? Quando? Agora, eu vi um pensamento subindo. Pode ser na próxima segunda-feira?
Brincadeira. A gente não sabe se estaremos aqui até a próxima segunda-feira, mas o mais importante, gente, Emmanuel diz, e é uma frase que eu acho fantástica, que o conhecimento para em todo o universo, mas cabe a nós alcançar, assimilar e vivenciar. As duas criaturas que caminham, a que tropeça e permanece, sejamos diferentes. Se tropeçamos é sinal que estamos caminhando, mas se cairmos, que possamos ter a força de levantar e voltar a caminhar. Nós não sabemos quando iremos desencarnar, gente, mas o mais importante é que, quando isso acontecer, que estejamos em paz com as nossas próprias consciências. Talvez não tenhamos conseguido fazer tudo aquilo que programamos, mas fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance. Nós vamos cantar agora uma canção para vocês, que chama-se Intercâmbio. Nós vamos um momento agora acústico. Eu gostaria que vocês repetissem comigo uma frase. Vocês já ouviram falar na lei de atração? Tudo aquilo que lançamos ao universo reverbera e volta a cada um de nós com a mesma intensidade? Já ouvimos isso? Aquilo que lançamos ao universo reverbera e volta com a mesma intensidade para cada um de nós? Já ouvimos? Então repitam comigo uma frase. É preciso acreditar que cada um é capaz de melhorar o seu mundo interior. Para quem está querendo acreditar, está fraco. Vamos lá. É preciso acreditar. Que cada um é capaz. De melhorar seu mundo interior. É esta a mensagem dessa próxima canção, Intercâmbio. Seu coração, os mares calmos na emoção para o caminhar. Feche os olhos para se enxergar, ajudando alguém a ver um mundo bem melhor. Busque em suas mãos, não ferir nem magoar, procure alguém ajudar. Deixe adentrar o amor, esquecendo as lágrimas de dor que um dia vão ficar lá atrás. É preciso acreditar que cada um é capaz de melhorar seu mundo interior. É preciso acreditar que cada um é uma bela flor para um novo mundo buscar performar. Cada seu coração, os mares calmos da emoção para caminhar. Feche os olhos para se enxergar, ajudando alguém a ver um mundo bem melhor. Busque em suas mãos, não ferir nem magoar, procure alguém ajudar. Deixe adentrar o amor, esquecendo as lágrimas de dor que um dia vão ficar atrás. É preciso acreditar que cada um é capaz de melhorar seu mundo interior. É preciso acreditar que cada um é uma bela flor para um novo mundo
traga o seu coração. Essa canção nós vamos convidar vocês a acompanhar a gente no ritmo com as palmas, ok? Quando chegar o momento certo, eu dou o sinal. Algo em mim que aponta a direção na qual tenho que andar, o que senti, algo que me mostrou quanto tenho que melhorar, um sentimento novo que não sinto apenas em um único dia. Se o sol for sorriso, eu quero sorrir. Se as lágrimas são chuva, eu quero chorar. Cai pensamentos sem sentimentos, uma nova história a escrever. Vem pensamentos com sentimentos, um novo ser eu quero ser. Um novo ser eu quero ser. Comigo nas palmas. Algo em mim que aponta a direção na qual tenho que andar, o que senti, algo que me mostra quanto tenho que melhorar, um sentimento novo que não sinto apenas em um único dia. Se o sol for sorriso, eu quero sorrir. Se as lágrimas são chuva, eu quero chorar. Cai pensamentos sem sentimentos, uma nova história a escrever. Tem pensamentos com sentimentos, um novo ser eu quero ser. Tem pensamentos sem sentimentos, uma nova história a escrever. Tem pensamentos com sentimentos, um novo ser eu quero ser. Tem pensamentos sem sentimentos, uma nova história a escrever. Tem pensamentos com sentimentos, um novo ser eu quero ser. Algumas pessoas têm algumas dificuldades de compreender a música dentro da casa espírita. Alguém tem essa dificuldade? Não. Estão sendo sinceros? Pelo rostinho do Giovanni, estão sendo sinceros. A gente vem percebendo que a doutrina espírita ela vem crescendo e que hoje nós estamos inseridos num planeta de expiações e provas rumo ao padrão regenerativo. As palestras são muito importantes, óbvio. A literatura também. Mas é a arte que vem atuar em dois agentes, pensante e emotivo. Quantos de nós sentimos as lágrimas escorrerem por nossas faces quando estamos receptivos à melodia, à harmonia, ao ritmo, à boa mensagem? Quantos de nós, quando estamos receptivos, conseguimos com a música, muitas vezes de 4 minutos, 3 minutos, absorver conhecimentos que muitas vezes não conseguimos em uma palestra de 1h30? Quantas vezes adentramos uma casa espírita, ouvimos uma palavra técnica, uma oratória técnica, abordando um assunto de forma técnica. Com isso saímos com muito mais dúvidas do que quando adentramos. A música, ela simplesmente sai do coração e vai ao coração da criatura que ouve. Por isso,
Estamos em um momento onde a arte vem apresentar o seu verdadeiro papel: emocionar e conscientizar a criatura. E somos nós que precisamos estar, mais do que nunca, abertos, abrindo portas, janelas de nossos pensamentos, portas, janelas de nossos corações. Esta próxima canção é um agradecimento a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade da reencarnação, onde cada um de nós somos espíritos, volto a dizer, com tarefas definidas. Todos nós estamos aqui com responsabilidades. Ninguém veio a passeio. Alguém acredita que está de veraneio? Acreditam ou não? Não. Cada um de nós tem uma tarefa, ou várias tarefas. E com isso nós precisamos descobrir quais são e começar a desenvolver. De volta à fonte. Rumo ao meu mundo inteiro.
fonte este onde estará. Que nos leva a olhar o que antes os olhos não queriam ver, para aprender a amar. Enquanto nós só tivermos olhos para enxergar aquilo que queremos ver, longe, muito longe, estaremos do amor. Enquanto nós só ouvirmos aquilo que queremos escutar, longe, muito longe, estaremos do amor. Recordemos Jesus, tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir. Aprenda a enxergar com os olhos da alma e a ouvir com os ouvidos do coração. Só assim enxergará e ouvirá o amor. Que possamos agradecer a Deus pelo infinito amor, pela infinita ternura e pelo sangue em cada um de nós. E para encerrarmos, ufa, é isso mesmo? Sim ou não? Ai, fiquei triste agora. E a gente visita, vai falar sério, viu? Quem gostou, levanta a mão. Que bom. Gente, nós sabemos o quanto ainda é complicado dentro da doutrina espírita. Muitas pessoas ainda não têm ainda a abertura, a compreensão. E nós gostamos até de dividir com as pessoas por onde nós passamos. Leiam Kardec, Revista Espírita, onde Kardec nos traz a importância da arte, não só da música. 1869, Kardec diz o seguinte: o Espiritismo abre à arte um campo novo, imenso e ainda inexplorado. E quando os artistas cristãos trabalharem com a mesma convicção, buscarão nestas fontes as mais fecundas inspirações. Ou seja, quando espíritos retornarem trazendo a arte, possibilitará tantos outros, não só a reflexão, o entendimento, mas principalmente aquilo que muitos de nós precisamos, que é a emoção, o sentimento. Essa próxima canção é um agradecimento que nós dedicamos a todos vocês. Que possamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de aqui estarmos e retornarmos aos nossos lares muito melhores. Alguém daqui já ouviu essa frase? Que possamos sair daqui muito melhores do que quando adentramos? Sim ou não? E eu lhes pergunto como? Mudando, fazendo, aplicando, realizando, se transformando, se modificando. Porque muitas vezes nós queremos ainda depositar a responsabilidade na casa espírita e saímos lá fora e ficamos exatamente iguais, pensando de forma negativa, agindo de forma negativa, sentindo de forma negativa. A casa espírita nos dá um equilíbrio, o conhecimento, a possibilidade de trabalho e estudo, mas é lá fora, gente, é justamente nos nossos lares onde nós temos uma tarefa maior conosco e com aqueles que estão ao nosso redor. É lá fora que está o nosso grande aprendizado. Aqui dentro é fácil um chamar o outro de irmão, e lá fora, quantas vezes nós temos dificuldades de respeitar, quem dirá amar? Repensemos nisso, gente. Recordando Santo Agostinho, alguém daqui conhece Santo Agostinho? Recordando Santo Agostinho, quem canta? Reza 2 vezes. Mas eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Eu tenho certeza que agora todo mundo vai acertar. Recordando Santo Agostinho, quem canta? E
possamos então, gente, nesse momento, aqueles que se sentirem à vontade de fechar os olhos, e possamos não pedir, mas agradecer pelo momento, agradecer a espiritualidade, agradecer a Jesus, agradecer a cúpula espiritual desta casa, agradecer em especial a Deus, porque nós estamos aqui com plenas condições do passo adiante, de buscarmos alcançar as nossas metas, aspirações e os nossos objetivos, que é ser e estar melhor hoje em relação ao ontem, para que amanhã estejamos melhores em relação a hoje.